Quando você está dentro do sistema religioso, você está confiante de que está servindo a Deus, de que está fazendo a vontade de Deus. Mas você está servindo a homem, porque o Criador não é servido por mãos humanas. Mãos significa trabalho. Quando fala mãos, sempre está relacionado a trabalho. Então você trabalha e tem o seu salário, do seu emprego, dos seus afazeres profissionais. E uma parte desse dinheiro você entrega para o pastor. Então essa é a forma que realmente está servindo na igreja. Servindo para dar dinheiro para a igreja. Porque é servir com a sua mão humana do que você trabalhou. O Criador não pede esse tipo de serviço de você. Quando o Salvador foi indagado, amado, e os discípulos perguntaram a ele: o que faremos nós para servirmos ao Pai? O que faremos nós para executarmos as obras do Pai? Ou seja, servir. Né? E ele disse: a obra do Pai é esta, que creia. Creia com o quê? Com o entendimento. Sim. Então você só vai crer com entendimento ou com o espírito. Sim. Você só vai servir de uma forma espiritual. Mas as pessoas não sabem disso e elas estão presas no sistema religioso. E nós precisamos ficar aqui falando. Sim. Porque mesmo que para alguns seja repetitivo, para outros é coisa Não inédita. E eu não quero aqui ficar repetindo para quem já sabe. Não adianta, não vai a lugar nenhum. É falar para quem não sabe ainda, para que veja que está no caminho errado e retroceda. Exatamente. E nesse afã de dominar os que servem, brigas e mais brigas nesses lugares, minha amada. Por que as brigas nesses lugares? É porque cada um quer fazer melhor a vontade de Deus e comandar ali o espetáculo de Deus? Não. Esse espetáculo é para o povo, não é para Deus. Vai haver culto logo mais? Vai. Vai ter plateia assistindo? Vai. Vai ter gente lá na frente fazendo algumas performances? Vão. Mas é um espetáculo para quem está ali. O Criador não está nisso, não pediu nada disso. Não se alegra com isso, não passa pelo Criador essas coisas. Entende? Entendo. Aí o que acontece? Tem pessoas no comando disso. Certo. E as pessoas que estão no comando disso, elas querem permanecer ou até conseguir mais espaço, mais público, mais locais, para poder elas comandarem essas pessoas que estão servindo ao Deus, que é Ele próprio. Sim. Aí tem briga. Exato. Olha lá. Olha aí, amada, estamos vendo aí uma religião protestante, uma igreja, né? Uma denominação. O que acontece aí é o seguinte, tem aí um grupo de pastores aí que é dessa igreja e tem outros pastores vindo para assumir a igreja. É o que nós estamos mais vendo na internet esses dias, é isso. Né? Por que vem para assumir a igreja? Porque o membro, coitado, é o último a saber das coisas e ele é totalmente enganado, ele não sabe que ali não é casa de Deus coisa nenhuma. Eles pensam que é, ouve que é a vida toda e fica achando que é. Sim. Mas é, na verdade, um patrimônio físico que pertence a alguém. Exatamente. E o que está ali não é um homem a serviço de Deus, é um empregado dessa empresa. Quando o patrão quer tirar o empregado da empresa, os membros não entendem nada. Não. Aí acha que está no direito de proibir a entrada do novo pastor, qualquer coisa desse tipo. Olha aí, ó. Aí diz que o pastor está invadindo a igreja e é um bafafá danado. Vamos ver se dá para entender alguma coisa aí. Aí começa de um lado os que querem obedecer ao pastor que está aí e do outro lado os que querem obedecer ao pastor que vai entrar. Mas todos querem obedecer ao homem, ficar debaixo das... Ó, tem um empurra ali, não? Olha lá, ó. Olha lá, ó. Pegou pelos cabelos. Ih, era peruca, amado, ou não? Peruca. Ah, não, tem um careca ali no meio. Deixa eu ver de novo. Ah, não é careca mesmo já. Mas pegou alguém pelos cabelos ali. Olha lá, pelo pouquinho de cabelo que ele tem, cara. Pegou pelo pouquinho de cabelo aqui atrás, ó. E aí, olha o bafafá, amado. É um empurra, um disse-me-disse. Amada, o Criador dos céus e da terra aprova esse tipo de coisa? Não. Isso é irmão contra irmão, amada. É. Agora,
Quando você vê isso acontecendo, você fala, Rubens, isso aí foi naquela igreja, na minha não acontece isso. Não acontece porque não chegou ao ponto de um pastor entrar e outro ter que sair, ou coisa parecida. Porque se mexer na lã que o pastor rouba de vocês todo dia, ovelhas, aí ele vai quicar. Aí é cala a boca, senta aí, aqui quem manda sou eu, a palavra é minha, e daí pra frente, puxão de cabelo. Porque todas elas, é só a pessoa dar uma pesquisadinha, são instituições firmadas no mundo. Exatamente. Né? Então, quando acontecer um caso, como está acontecendo, de um querer ficar no lugar do outro, que essa é a real mesmo, vai acontecer isso daí. Exatamente. Não adianta tapar o sol com a peneira. Não adianta. Né? Não adianta revestir de uma áurea de santidade ou de divindade uma coisa que é comercial. Sim. Como diria aquele velho homem da internet, não adianta passar batom nos porcos. Exato. Vão continuar sendo porcos. Então não adianta maquiar a religião como se fosse algo para Deus. Porque os que estão movimentando ela por trás, veem como empresa. Alguns são tão alienados da verdade que eles não vão reconhecer que é uma empresa, mas eles sabem lá no íntimo que é. Exatamente. Porque é dali que tira o dinheiro para sobreviver, é dali que mantém os compromissos. Sim. Tudo com o pessoal pagando para que esses gostosões tenham boa vida. Amado, as pessoas podem dar dinheiro para quem quiser? Pode. Pode. Se o pastor pedir para ele o dinheiro lá e ficar lá enganando os outros, eu digo que tá certo, faz o que quiser. Agora, dizer que é o criador do céu e da terra, dizer que isso tem respaldo da escritura, dizer que isso é para Deus, aí não, meu amado. Enquanto tiver vida e saúde aqui para bater aqui na tecla aqui e dizer que isso está errado, a gente diz. É verdade. Tá certo? Sim. Pedir os outros dinheiro em nome de Deus está errado e eu sou vítima. Eu falo isso como vítima. Eu não falo como alguém que está vendo o circo pegar fogo e está de fora, não. Eu estou falando de alguém que já esteve debaixo do circo com a lona pegando fogo em cima. Por quê? Porque durante 16 anos me enganaram, dizendo que eu estava indo para o céu e servindo a Jesus Cristo. Enquanto nem a Jesus Cristo, que é um deus grego, é um deus da galáxia, eu estava servindo. Exatamente. Eu estava servindo, era Lutero. Porque está escrito no estatuto, somos uma comunidade protestante, seguidora dos princípios de Martim Lutero contra a reforma protestante do século XVI. Sim. É o que está no estatuto. Exatamente. Então me enganaram. Me enganaram de forma legal. Não é espiritual, não é só o conceito religioso de dizer assim, é uma enganação mítica. Não, foi enganação no âmbito jurídico. Por quê? Porque se a instituição está firmada no planeta, ela tem a documentação, ela tem CNPJ, ela tem o estatuto. Tá certo, amada? Isso tudo é legal perante a lei. E ela está dizendo no estatuto que segue a Martinho Lutero, mas leva pessoas para lá para seguir Martinho Lutero e diz para essas pessoas que elas vão seguir Jesus, então já é um golpe. Um golpe, eu engano. É um golpe. Exato. É um golpe, vamos dizer, jurídico, físico, humano. Certo. Não é só aquela questão de fé espiritual. Entendi. Eles estão me levando para servir a um, enquanto no estatuto está claro que serve a outro. A outro. Tá certo, amada? Entendi, sim. Então, se lá está no estatuto, eles falam assim, ó, venha servir Lutero. Nós somos seguidores de Lutero, venha seguir Lutero. Eu tomo a decisão, eu quero ou não quero. Exato. Mas eles falam, venha seguir aquele que morreu no madeiro. Aí eu penso que eu estou seguindo aquele, mas no estatuto diz claramente que segue a Lutero. A Lutero. Você que tem dúvida aí da Assembleia ou de uma que saiu da Assembleia, que é a mesma coisa, digita no Google. Somos uma comunidade protestante seguidora de Martim Lutero no princípio da Reforma Protestante contra a Igreja Católica no século XVI. Exatamente. Isso aí é fato, meu amado. Aí, amada, então nesse momento que nós vemos um vídeo desse, e não é o único, e são vários, o pastor que é empregado dessa empresa, ele está tomando conta da igreja, mas se ele não deu bom resultado, principalmente no setor financeiro, que é mais comum, ele é substituído. Ele vai para uma igreja menor, onde ele já está rendendo menos, vai render menos ainda lá. E para ele também vai render menos. Sim. O pastor não quer isso. Não. Aí o pastor começa a manipular o povo para ser jogado contra a direção maior da igreja. Aí quando chega a direção maior da igreja lá, o povo está envenenado pelo pastor contra eles, porque eles são os que não prestam. Agora, antes era tudo de bom, a convenção, a liderança. Mas agora que está nesse pé de guerra, o pastor começa a envenenar os membros. Entendo. Aí quando vem outro pastor para assumir ou qualquer coisa desse tipo, que é tudo uma coisa comercial, de grana, de empresa, né? Aí pronto, aí o povo agora está sem entender nada, vai igual boi de... vai tudo um contra o outro lá, trombando contra o outro, igual quando o boiadeiro fala, ô boi, ê boi, e toca a boiada, vai sair invadindo tudo, sem saber de nada. É o que está acontecendo. Ó, tem que tirar o cara... empurrando. Tem que tirar o outro de lá, olha lá. Nossa, briga mesmo, né? É lá.
Isso aí, amada, não é um ringue, não. Isso aí é a igreja evangélica. Então, eu parei para dizer isso. As pessoas dizem, na minha igreja não é assim, Certo. Rubens. Você está acusando uma coisa isolada. Não é isolado, meu amado. É isso que eu estou querendo que você entenda. Eu nem sei que igreja é essa, nem citei qual é, não sei nem qual é. Então não é essa igreja, é todas, ou são todas. Se for problema que envolve domínio, comando, dinheiro, essas coisas acontecem em qualquer outra. Porque o que norteia essas igrejas é dinheiro. E por que podemos afirmar isso? Porque elas têm compromissos financeiros de se manter, meu amado, principalmente. Por exemplo, o pastor fica rico, alguns e muitos, claro. Os pastores têm boa vida, come do bom e do melhor, enquanto os membros só comem ovo e feijão, que eu também acho delicioso, eu adoro comer feijão e ovo, e arroz, né? Mas acontece, tá certo? E agora, a justificativa ou a explicação que eles dão para o membro é que precisa de dinheiro para manter a obra de Deus. Então o povo sabe que a obra de Deus, que é a religião protestante, ela é mantida por dinheiro. O caso que se faz nesses lugares, dessas brigas, é o quê? Dinheiro. É por dinheiro. Mas na empresa, se houver briga por dinheiro ou qualquer coisa, já é algo feio. Só que a empresa produz, contribui com o produto interno bruto. As pessoas que consomem os produtos produzidos ou serviços, eles se utilizam do que eles pagaram. Só que aí não tem nada disso. Aí o povo não se usufrui de nada, não vai conseguir nada, ainda vai para a perdição eterna. E pior, não é feito enganando o povo em nome da empresa. É feito enganando o povo em nome do Criador. Isso que eu penso que é o mais absurdo. Isso aí, sabe pra que é agora, amada? É pra tirar o pastor lá de... Olha lá a confusão. É pra tirar o pastor lá de... Ó, o soco na cara. Deixa eu ver, virou ringue. É pra tirar o pastor lá de dentro, amada. Ó. Isso é pra tirar o pastor lá de dentro, amada. É pra expulsar esse pastor lá de dentro. Tem mulher no meio ali, ó, mulher de cabelo meio claro ali, ó. Empurra ela pra lá, empurra pra cá. Agora é uma coisa estranha, né? Eles brigando por uma coisa que é de alguém, né? Exatamente. Eu penso que o maior interessado em brigar pelo que é dele é Deus. É. É? Ou não é? É. Eu Se acho que fosse realmente do Criador, ele brigaria. Mas brigaria. como não é, Não. o próprio dono disso aí está lá brigando pelas É suas isso aí. coisas, né? É isso aí. Você vê essa briga aí, amada? Nessa hora, todo o aspecto divino, mítico, religioso some. Exatamente. Aí não adianta o Espírito Santo corrigir, não adianta Deus corrigir, aí é a mão mesmo que vai corrigir, é tapa na cara do outro. Tá bom. É. É. Nessa hora eles percebem realmente que isso aí não tem nada a ver com o Criador. Porque se tivesse a ver com o Criador, a casa do Criador, se fosse ele. Mas como a casa é do Deus vagabundo que não existe, então o Sim. Deus vagabundo é tão vagabundo que nem a interfere. Nem interfere. Deixa o pau comer. Mas é muita loucura, cara. Religião é complicado. É. São eles que levam as pessoas para aí, diz que é uma irmandade, uma fraternidade. Vem, meu filho, para casa de Deus aqui você tem paz. É só ter paz enquanto tá todo mundo dando dinheiro. Quando alguém agora quer pegar um pouco desse dinheiro que tá todo mundo dando, aí a paz é uma palavra que já não cabe mais nesse dicionário. A qualidade de som dessa câmera aí deve ser pode ser um celular muito ruim. Mas pelo clima que se vê, né, amada? Dá pra perceber que o negócio é estreito. O pau tá comendo. O careca já tá quase careca ali no meio, já não tem mais nada. Ainda meteram a mão ali, arrancaram um pouco ainda, igual nos Três Patetas. Aí, tá lá perto lá pro pessoal cantar daqui a pouco os hinos lá. Os hinos. E é bem capaz de acabar isso aí com o culto. Que aí começa, vamos ao culto, irmão, agora. Aí começa. É. É uma zorra. Verdade. Não, agora você vê, né, como a religião, ela cauteriza a mente das pessoas. Você vê aí que não são crianças. E Não. não são somente idosos. São pessoas de várias idades, né? Pessoas que, poxa, têm sua vontade própria, né? Seu raciocínio em
em estado perfeito, não digo na questão religiosa, que aí já está cauterizado. Certo. Né? Mas assim, das coisas que devem ser tomadas, decisões. Certo. Não é verdade? Agora, no meio desse balaio de gato, se muitos deles aí tivessem um despertamento, sei lá, caísse a ficha, o que é que eu estou fazendo aqui? Né? Chegasse em casa, lesse a Bíblia do jeito que está lá escrito, eu acho que ia ver que perdeu um bom tempo, né? Perdendo tempo com isso daí. É isso aí. Sininho. Leva ela lá pra fora, Toninho. Leva ela lá pra fora. Mas o cabelo tá errado. A gravata do outro, quem pegou pela gravata, onde já tá? Tá igual o faraó já com aquela gravata na cintura. Outra coisa de louco mesmo é porque que o povo briga, né? Se o outro que vai tomar lugar é homem de Zeus também. Amada, Entendo só isso. paradoxo, amada. É, não é? É só se paradoxo. fosse aí, vamos supor, pra gente tentar entender, se quem fosse tomar o lugar no púlpito fosse que é a mesma coisa, um padre, um monge, um pai de santo, ou qualquer coisa que não fosse evangélico, mas é uma pessoa que é ungida também, que é evangélica, tá tudo na mesma família, por que eles brigam, né? O que está lá, ele um dia foi levantado a pastor porque o Espírito Santo levantou ele a pastor, vamos dizer assim, que é assim que eles falam. É. Então, da mesma forma que o outro que vai assumir também. Um dia ele foi levantado pastor porque o Espírito Santo levantou ele pastor. Então, se os dois são pastores, representantes de Deus na terra, qual o problema de trocar um pelo outro? É porque tem grana no meio. Tem grana, Então, claro. o que vai entrar, ele vai querer pegar a lã dessas ovelhas. Exatamente. E os que estão lá não vai querer largar a lã dessas ovelhas. Aí vai dar briga. É. E o povo que é a ovelha vai dar lã para um ou para outro do mesmo jeito. Mas nesse momento já é feito aquele tipo de trabalho psicológico para colocar um contra o outro. Sim. O próprio pastor começa a fomentar nas ovelhas a ideia de que o outro não é justo que venha tomar o lugar dele. Para ter as ovelhas do lado dele para fazer um bafafá e ganhar no grito. Entendi. E nós vamos continuar, amada. Vamos continuar vendo esse baiuca aí todo aí. Ajuda aí, viu? Gostou demais desse vídeo? Então ajude a manter esse projeto divulgando a verdade para todas as pessoas. Compre os DVDs do Verdade Oculta no nosso site oficial www.verdadeoculta.com.br. Muito obrigado.